Ontem eu vi crianças de todos os lugares pedindo um espaço para brincar. Jovens que gritavam sua liberdade, querendo construir o amanhã. Padre Silvio Roberto, a Associação de Salesianos Cooperadores, no mês de outubro, está entrevistando pessoas, membros da família salesiana, que tiveram uma experiência missionária. E o senhor, SDB, da província de Campo Grande, a gente faz questão de entrevistá-lo e perguntar, que o senhor quer que a gente conte para nós como é que foi, se foi o convite, se foi vontade sua, como é que foi? Conta para nós a sua experiência. É tão bonito quando nós nos colocamos na seara do Senhor para fazer a vontade dele onde quer que nós estejamos. Os salesianos de Dom Bosco, eles estão presentes em mais de 134 países, diversas realidades, né? A nossa inspetoria, ela tem esse privilégio de ser missionária. E uma vez que o é, todos os sócios, todos os salesianos, são convidados a fazer uma experiência missionária. Né? Experiência essa que pode ser junto ao povo Bororo ou com o povo Chavante. No meu caso, eu fui convidado no ano de 2016 a fazer uma experiência missionária com o povo Chavante. Porém, sendo diretor em duas presenças, então aqui esse choque, eu sempre costumo dizer, choque cultural, porque eu trabalhava diretamente com o povo Chavante, porém, era também diretor da comunidade Bororo, onde estão os nossos irmãos lá em Meruri. Né? Essa experiência, sim, ela teve um quê de especial, porque justamente nos faz recordar aí os salesianos veteranos que construíram a história da nossa inspetoria, a história da nossa missão, deixando justamente um legado muito bonito que foi de trabalhar com este povo menos favorecidos. Então, é claro que você tem aqui um convite, tem uma adesão e tem a realidade. Né? Uma vez, como eu mencionei, que se coloca na presença de Deus para fazer a vontade dele onde quer que mande, é justamente ele que vai nos redirecionando. Diante disso, respondendo de uma forma sintética, Alzira e todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento, como que o lema sacerdotal é, para mim, muito caro, muito nobre. Porque o meu lema é João 15,16. Não fostes vós quem me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Você me faz também a pergunta nesse sentido. Foi vontade própria? Eu digo que não, porque nós não podemos. Eu quero ir para lá, eu quero ir para cá. Mas uma vez que fiz esse convite, é claro, mediante uma reflexão, mediante esta oração, inclusive também conversando com o orientador espiritual, eu refleti muito sobre este tema e também sobre o episódio de Jonas. É uma carta curta de Jonas, o profeta Jonas, onde Deus pede para que ele profetize. Eu não fui lá como profeta, eu fui como missionário, mas isso me impulsionou de tal forma que só tenho a agradecer. Uhum. E daí, passa para nós a sua experiência lá, como você viveu, a mudança de rotina, como é que foi? Sim. Uma coisa é você ver a missão de fora, outra coisa é você estar inserido nela. Né? E justamente nessa perspectiva, eu fui, acredito eu, sem bloqueio, sem aquele rótulo de dizer lá vai ser assim, lá vai ser assado, lá vai ser dessa forma, etc. É aquilo que a gente chama de ir desarmado para ter este contato com o novo, que vai ser com você. Embora a missão estivesse completando, no período que eu estava lá, completando 50 anos, mas para mim era novo. Eu nunca tinha trabalhado lá com o povo indígena.
Então, a mudança de rotina é drástica, é da água para o vinho. Por quê? Porque nós, né, na cultura que eles chamam de branco, né, nós somos branco para eles, eles dizem assim, vocês têm hora para tudo. Hora para almoçar, hora para levantar, hora para trabalhar, hora para estudar. E lá não. Lá é agora, ou espera um pouquinho, né? Dá uma olhada para o sol, para o tempo, e aí podemos. Não, padre, ainda não vieram os líderes. Eles têm muito disso. Ainda não vieram os líderes. Então temos que esperar um pouquinho. Então imagine para mim, que é tudo bem cronometrado, e de repente aquela cara de paisagem, esperando o tempo acontecer, mas o tempo para eles, o tempo para mim era mais nesse sentido de angústia, porque eu queria já resolver. E isso, para mim, me ajudou a trabalhar de modo especial o meu emocional e esperar o tempo do outro, e não meu. Tá? Então, para mim, foi essa quebra, esse choque cultural nesse sentido, no quesito tempo. Porém, o brilho é maravilhoso. Uma vez que você conquista e é conquistado mediante o jeito seu de ser, aderem deles a confiança, você vai percebendo como que a missão se floreia, tem um brilho diferente, porque cada um, respeitando o seu tempo, faz o momento acontecer. Então, nessa perspectiva, foi que, assim, maravilhosa. Que bom. E agora, depois dessa experiência, o que você trouxe de bagagem para a vida? O que você poderia passar para a gente? O que mudou em você? O que te... Eu digo, uma das máximas que eu já falo para vários, né, e aqui também não deixo de falar, que é o Silvio, né, Padre Silvio, de ontem não é o mesmo de hoje, depois de eu ter passado por lá. Eu digo assim, que eu fui numa perspectiva de fazer a melhor experiência, e graças a Deus fiz. Confesso a você que os 3 anos que eu passei lá, eu caracterizo de 3 maneiras. A primeira, um ano de angústia. Por quê? Não me entendam mal, porque uma coisa é você estar de fora, como eu mencionei, outra coisa é quando você insere-se nessa cultura. Você não conhece a língua, você não sabe orações nenhuma, tá? E você não sabe nada do que eles possam oferecer, a menos que seja só por livros. Mas o livro é uma coisa, e outra coisa é você estar no meio deles, rezar a língua deles, vivenciar os momentos culturais deles. Então, isso é muito nobre, enriquece muito. O segundo ano foi de adesão, tanto é que tem várias fotos que me pintaram, participavam de alguns rituais, enfim. Então, aquele desprender da minha carapuça. Tá? Eu digo isso sem medo de ser feliz, porque, de fato, o primeiro ano eu fui nessa tábua rasa. Eu quero aprender, eu quero absorver dele o que tem de mais nobre para que eu possa ser um bom missionário junto com eles. O segundo ano eu já comecei, então, como eu vivi um ano olhando de fora, o segundo ano eu já me inseri no meio deles, né, com os rituais, com as festas que eles promoviam. E o terceiro ano foi assim, puxa vida, agora que eu já estava gostando, agora tem que ir para outra realidade. Então, essas 3 fases do Padre Silvio, falo isso para todos os jovens vocacionados. Quando forem fazer qualquer experiência, vão desarmados. Vão para fazer a melhor experiência, a partir de um olhar. Porque isso te enobrece. Aqui eu posso, aqui eu tenho que ter cuidado, aqui eu posso fazer assim, aqui eu posso fazer dessa outra forma. Então, você tirando essas armaduras, tem que ser assim, tem que ser assado, não vai dar certo, porque eles bloqueiam. A cultura deles é mais de observar. Então, a gente também tem que ir com essa perspectiva. Então, o olhar, aderir, e depois uma nostalgia, no sentido de sentir saudade. Falei esses dias até para um irmão, né? Dizendo, olha, se me chamarem para lá novamente, aqui estou. Eu não fiz voto para mim mesmo,
né? O voto de obediência é justamente aonde o superior mandar, onde a bondade de Deus o conduzir. Então, nessa perspectiva, eu digo assim, com toda alegria, fiz uma ótima experiência lá, tanto é que eu nem vou passar para o pessoal, mas mandaram esses dias um áudio dizendo: queremos o Padre Silvio de volta, temos saudade do Padre Silvio, aquele que falava e cumpria. Então, eles têm muito isso, né? Graças a Deus. Alguma coisa mais que você quer falar para a gente? Alguma mensagem que o senhor quer passar para nós, cooperadores? Nesse tempo que nós estamos vivendo, que é o mês missionário por excelência, todos nós, pelo batismo, nós somos convidados a sermos missionários, né? Discípulos missionários de Cristo Jesus. E fazer essa experiência, onde quer que o Senhor o mande, de uma forma onde possa expressar o amor de Deus. Amor esse que não se esgota, pelo contrário, enobrece cada vez mais, enriquece cada vez mais a vida de todos aqueles que aderem ao projeto de Jesus. Fazendo aqui aquela máxima do Evangelho de Mateus, já no capítulo 28. Ide, fazei discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Alzira e companhia, desculpe aqui o termo, né? Mas no momento de angústia, embora eu não tenha falado, no momento de angústia eu ia diante do sacrário e falava assim: Senhor, eu estou aqui por ti. Porque se fosse pelo meu humano, eu estaria longe. E eu tenho certeza que Deus calou, né, assim, a sua mão, né, desceu a sua mão sobre mim, e realmente assim me fez entender que era Ele quem estava agindo. E é Ele quem age sempre. Então, quando o missionário, então esse convite para todos aqueles que querem fazer uma experiência missionária, seja ela qual for, coloque-se na mão de Deus. Reze o momento que você vai experimentar. Certo. Padre, muito obrigada. A Associação dos Salesianos Cooperadores pode ter toda certeza, fica mais rica com a participação de membros da família salesiana. Isso para nós, padres salesianos cooperadores, que temos vocês, SDB, como os nossos delegados, como nossos pais espirituais, isso daí nos dá muita força e até coragem, para às vezes, para a gente tomar alguma decisão. Então, muito obrigada. Você, bem mais jovem que muitos salesianos cooperadores, com a sua experiência, poderá nos dar coragem da gente, às vezes, dar um passo que muitas vezes a gente tem medo de dar. Muito obrigada, hein, padre? Por nada, disponha. Dom Bosco sem fronteiras, grande é seu coração.